Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado. Agradecer a presença dos nossos visitantes. Sintam-se acolhidos e abraçados por essa igreja. É muita felicidade que a gente recebe todos vocês aqui. Amados, pode colocar o Renan, por favor. Nós vamos falar de um tema hoje muito interessante, sobre o quarto anjo. Né? O que esse tema diz? E nós vamos estudar a partir do livro de Apocalipse. Sendo assim, nós entendemos então que essa mensagem ela é profética. Né? Nós vamos falar de profecias. Para a gente entender melhor, antes de nós entrarmos propriamente dito na mensagem, vamos fazer algumas considerações sobre profecias e sobre a mensagem profética. Quando falamos de profecias, é lógico que deve ser motivo de muita alegria para o povo de Deus. Né? E vamos entender por quê. Primeiro ponto: quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 14, versículo 3. Então nós vamos falar de uma mensagem profética. E ela tem o objetivo de edificar. Então, quando nós falamos de uma mensagem profética, nos propomos a estar aqui na frente, nós temos que ter essa ideia em nossa mente, que a igreja tem que ser edificada. Né? O conhecimento, ele deve chegar a todos nós, para que juntos a gente suba, degrau a degrau, na escada espiritual. Então, não adianta somente um membro se destacar, a igreja tem que estar junto, então ela sobe junto. A mensagem profética tem esse princípio: fazer que se edifique a casa de Deus e que juntos a gente alcance o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra também diz que ela nos traz encorajamento. É claro que a mensagem profética nos traz encorajamento, porque ela é centrada no nosso Jesus, no nosso Cristo. Então nós já temos um Cristo, um Jesus vencedor. Isso é motivo de coragem, não precisa de ninguém entender. Então a mensagem profética tem esse princípio de encorajar. E essa mesma mensagem também, ela consola. Porque embora a gente saiba de todas essas coisas, né, passamos por momentos difíceis, por dificuldades, por tristezas, por tribulações, por perseguições, e essa mensagem tem o objetivo de consolar. Porque nós sabemos que temos um Deus que está a nosso favor, que está no controle de todas as coisas. Amém? Então nós podemos dizer que a mensagem profética, ela é poderosa, a mensagem profética, ela é cativante, a mensagem profética, ela é emocionante, mas acima de tudo, a mensagem profética, ela é salvífica. A partir do momento que nós recebemos essa mensagem, o Espírito Santo se habilita a provocar, a promover as transformações necessárias dentro do nosso ser. Segundo ponto: acima de tudo, lembrar disso, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então a profecia tem um outro ponto muito importante: quem entrega ela para a gente é Deus. E quem fala de profecias não fala de si mesmo, mas fala da mensagem de Deus. Mas ele só pode falar dessa mensagem de Deus se ele for guiado pelo Espírito Santo. E as pessoas que recebem essa mensagem também devem ser guiadas e orientadas pelo poder do Espírito Santo. Sendo assim, antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu convido a todos a se ajoelharem e pedir pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ajoelhar? Pai Santo, Deus querido, Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua santa casa, na tua santa presença. Que teu bom e santo Espírito esteja aqui junto de nós, nos orientando. Que neste momento saia de ser um homem, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus fale através de mim, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E que a gente possa seguir as tuas orientações
conforme o Senhor tem nos passado. É o que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, a mensagem profética, ela é poderosa, ela é cativante, ela emociona, ela transforma, ela traz salvação. E o que nós vamos entender hoje sobre o quarto anjo é o porquê desse quarto anjo, em qual momento, em qual cenário que ele aparece, e qual é a finalidade desse anjo. E até o final desse sermão, nós temos certeza que nós vamos responder todas essas perguntas. O quarto anjo. O texto base encontra-se em Apocalipse 18, versos de 1 a 3. E diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Esse é o texto de partida para que a gente possa começar a entender o porquê desse quarto anjo e no contexto que ele aparece. Veja bem, para a gente falar do quarto anjo que aparece em Apocalipse 18, nós temos que levar em consideração outros textos, né? A gente não pode estudar esse texto isoladamente, porque senão fica difícil a nossa compreensão. Então vejamos que Apocalipse 18, olha, depois dessas coisas vi outro anjo. É o quarto anjo. Mas por quê? Porque em Apocalipse 14 nós temos 3. Nós conhecemos bem esses 3 anjos e as mensagens que eles pregam. Mais para frente um pouquinho eu vou recapitular alguma coisa sobre isso. Mas esse quarto anjo em função desses 3. Agora, esses 2 textos nós temos que levar em consideração junto com Apocalipse 12 e Apocalipse 13. E qual é a amarração disso tudo? Apocalipse 11. O final de Apocalipse 11, o verso 19, né, a quarta visão de João, que João tem sobre o santuário celestial, o que ele vê? Ele vê o templo de Deus lá no céu, e dentro desse templo ele vê a arca da aliança. E o que tem dentro da arca da aliança? As 2 tábuas do testemunho, que são transcritas para nós como forma dos 10 mandamentos. Então, a partir dessa quarta visão de João do santuário, nós temos agora um conjunto de visões relacionadas a essa visão do santuário. Então nós temos o dragão, nós temos a besta e a imagem da besta, que a partir desse momento que se abre o santuário, que se vê a lei de Deus, agora eles se juntam para jogar a lei de Deus por terra, para jogar o safo do Senhor por terra, né? Para contar mentiras, falsas doutrinas. Então esse conjunto agora do dragão, da besta e da imagem da besta, né, tem esse objetivo de jogar a lei de Deus, que foi aberta a segunda visão de João, a quarta visão do santuário, jogar a lei de Deus por terra. E nós vamos entender agora como que nós vamos relacionar todas essas visões a partir da visão de João do santuário. Porque o Apocalipse é assim: para cada visão do santuário existe um conjunto de visões. Quando eu comecei a estudar Apocalipse, um detalhe, né? A gente costuma estudar capítulo por capítulo. A comparação que eu faço é o seguinte: é como um quebra-cabeça. Se você tiver uma pecinha só, você não consegue montar a figura. Mas se você juntar todas as pecinhas, né, no final você forma, né, a figura desejada. O livro de Apocalipse é assim. Muitas vezes a gente estuda separadamente, mas um novo conceito de estudo, né, feito dentro da instituição, dentro da própria igreja adventista, né, nos apresentou a gente olhar de uma forma mais ampla para os textos, porque eles se interligam um com o outro, e é o que faz dar sentido à mensagem, e
e às vezes descortina aquilo que a gente não está entendendo. Veja bem, olha o que acontece aqui no capítulo 12. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. A perseguição do dragão à igreja, em Apocalipse 12, e Apocalipse 13, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, e Deus tem poder para agir por 42 meses. Percebam que esse período profético, né, de 42 meses e 1260 dias, se refere ao mesmo período de perseguição da igreja. Então, Apocalipse 13, né, é uma forma de desdobramento do que está acontecendo, ou do que aconteceu em Apocalipse 12. Quer dizer, o mesmo poder do dragão perseguindo a mulher é o mesmo poder que a besta persegue os santos de Deus. Então, poderes paralelos dentro do mesmo período. Entende? E a resposta de Deus a essa perseguição da igreja, né, na Idade Média, aqui detalhada nos 1260 dias proféticos e nos 42 meses, né, que a igreja foi perseguida a partir do ano de 538, com a supremacia papal, e se encerra no ano de 1798, em resposta a essa perseguição, agora Deus, né, o céu, nosso Senhor, ele levanta um movimento profético aqui na terra. E esse movimento profético começa agora a pregar essas 3 mensagens angélicas. E a partir de que ano essas 3 mensagens começaram a ser pregadas? Qual foi o movimento que aconteceu? 1844. Perfeitamente. Então, Deus agora, né, como eu falei, suscita o movimento, né, e esse movimento profético, a partir do estudo das profecias de Daniel 8:14, né, chega-se a uma data específica, 22 de outubro de 1844, onde, na verdade, o povo daquela época acreditou que seria a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Na verdade, marcava simplesmente uma nova fase de Jesus no santuário celestial. Não era a volta dele. Ele simplesmente estava passando agora do lugar santo para o santíssimo. Mas a festa da expiação também era uma festa, né, que simbolizava o juízo. E o que acontece quando Jesus passa do lugar santo, quando ele tem essa transição do lugar santo para o lugar santíssimo? Não começa então a ser pregada a primeira mensagem dele? Temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Mas não só essa mensagem, todas as 3 começam a ser pregadas, né, de forma simultânea. E quem é que está pregando essa mensagem? O povo de Deus. O mandamento de Deus tem o testemunho de Jesus. Sim, exatamente, o povo de Deus. E nós fazemos parte desse povo, porque nós defendemos, né, a ideia da lei de Deus, que ela não caiu por terra, muito pelo contrário. Essa visão do santuário, ela se abre para que as leis de Deus, né, que são transcritas para nós na forma dos 10 mandamentos, elas fossem contempladas. Mas qual é o intento de Satanás, do dragão, da besta e da imagem da besta? Jogar essa lei por terra. Mas em resposta a isso tudo, em resposta a essa perseguição da igreja na Idade Média, então, como eu falei, há uma resposta do céu. E Deus levanta um movimento, esse movimento profético, daí surge, nasce a igreja adventista, e nós desde então estamos pregando essas 3 mensagens angélicas. Mas nós estamos falando aqui de um outro anjo, um 4º anjo. Então nós temos que entender o seguinte: esse período onde eu coloquei em destaque aqui nesse quadro, é o período, né, antes, né, até 1798. Após esse período de 1798, olha o que Apocalipse 12:17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Cristo. Então agora passamos o período de perseguição da Idade Média, encerrou em 1798, mas
tentativas do dragão, as tentativas de Satanás continuam. Só que agora em que tempo? No tempo do fim, no tempo que nós estamos vivendo. Esse versículo é atual, é para a nossa atualidade. Então, o dragão está irado. Mas está irado contra quem? Contra o povo de Deus. Os que guardam os mandamentos e que têm um testemunho de Cristo. O que é o testemunho de Cristo? O Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. E a própria Bíblia também nos orienta a respeito disso. O espírito de profecia está em nós, que é o adventista, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós interpretamos a Escritura. Isso é fazer menção ao espírito de profecia. Se você prega, se você lê, se você examina, se você interpreta, você tem espírito de profecia. Então perceba que o dragão, no tempo do fim, ele persegue a mulher, persegue o remanescente da sua semente, aquilo que sobrou, o restante, positivo. E Apocalipse 13, a partir do versículo 15, né? Olha o que diz. Vou ler aqui na Bíblia, está completo, 13 a partir do versículo 15. E foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos aqueles, os que não adorassem a imagem da besta, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o que nós percebemos aqui agora? O mesmo dragão que persegue a igreja, a besta, que também persegue aqui no tempo do fim, é como se nós estivéssemos aqui olhando o poder do chifre pequeno, ou a besta que sai do mar, que é o sistema religioso de Roma que nós conhecemos como papado, perseguindo a igreja na Idade Média. Aí agora, no tempo do fim, esse mesmo dragão, o que ele usa? Ele usa outro recurso, agora a imagem da besta. Vocês estão entendendo? Percebeu como é que o capítulo 13 é um desdobramento dos acontecimentos de perseguição da igreja, capítulo 12? É lógico, é que eu coloquei simplesmente o que faz referência ao tema que nós estamos estudando, em relação ao quarto ano. É lógico que isso aqui abrange muito mais coisa, que a partir do capítulo 12 nós temos a ideia, né, do grande conflito com a perseguição ou com a rebelião de Satanás no céu, né, contra Cristo, mas de lá ele foi expulso, então agora na terra ele persegue a igreja. Mas a ideia é nós falarmos do quarto ano, por isso que eu fiz esse quadro e detalhei simplesmente aquilo que faz menção ou que seja pertinente à ideia do quarto ano. Então, o que eu quero dizer? A resposta de Deus no tempo do fim, no tempo que nós estamos vivendo, a perseguição do dragão, da besta, da imagem da besta, ao povo de Deus, no tempo do fim, é o quarto anjo. Depois dessas coisas de descer do céu, outro anjo, terceiro, olha, outro anjo que tem grande autoridade, que ilumina toda a terra. Agora o povo de Deus, dentro do contexto do derramamento do Espírito Santo no tempo do fim, pregando as mesmas mensagens que nós estamos pregando. Com qual diferença? Porque nós somos revestidos do grande poder de Deus. E a palavra diz que esse poder é tamanho que ilumina toda a terra. É como se nós estivéssemos aqui olhando o globo terrestre e vendo os 3 anjos voando pela terra, pregando essa mensagem, mas a terra permanece no seu movimento, não muda nada. Mas quando esse mesmo povo, empoderado pelo poder do Espírito Santo, agora proclama essa mensagem, né, com grande poder, com grande autoridade, a terra se ilumina, é o que diz a palavra. Então, né, movidos pelo poder do Espírito Santo, né, no tempo do fim, no tempo aprazado por Deus para o derramamento do Espírito Santo para a sua igreja, para a proclamação do Evangelho da terra, para que essa mensagem seja pregada, essa mensagem vai ser pregada. Vamos ver o que a serva do Senhor diz. Fala sobre o grande conflito cósmico contra a lei de Deus. Ellen White, o grande conflito, página 582.
desde o início do grande conflito no céu, tem sido intento de Satanás subverter a lei de Deus, enganando os homens e levando-os assim a transgredir a lei de Deus. O que está acontecendo hoje? Dizem que não precisa mais se estudar o Antigo Testamento. Nós fazemos parte da nova aliança. Basta apenas que observamos o Novo Testamento. A palavra de Deus não diz isso. A Bíblia deve ser observada de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. E a lei de Deus não caiu por terra, muito pelo contrário. Mas Satanás, com as suas ideias, o seu intento é esse: é subverter a mente do homem, é fazer com que ele pense. E tudo isso caiu em desuso, e não precisa ser observada essa lei. Mas nós sabemos que é uma mentira. Mas nós temos que pegar essa verdade. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Que eu falei com vocês, a partir dessa quarta visão de João do santuário celestial, abrindo o templo de Deus e mostrando a arca da aliança, a qual contém as duas tábuas do testemunho, que são transcritas para nós sob forma dos 10 mandamentos. Agora existe um conjunto de visões a partir dessa visão de João. Entendeu? Então eu quero dizer para vocês também, para cada visão que nós temos do santuário do Senhor, que Apocalipse nos apresenta, nós temos um conjunto de visões. Só que aqui agora na terra. Se eu fosse montar um gráfico aqui, seria assim: João está aqui embaixo, na terra. Então ele sobe ao céu, ele tem uma visão, ele vê o santuário. Quando ele vê o santuário em cima, vê alguma coisa desse santuário, ele desce novamente e vê um conjunto de visão aqui na terra. Aí João sobe de novo, o Espírito mostra ele de novo, uma visão do santuário, algum elemento. A partir dessa visão, João desce de novo, mais um conjunto de visões. E é assim por todo o Apocalipse a gente vem estudando, né, a partir de um certo tempo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas. A mensagem dos 3 anjos. Olha o que diz do primeiro anjo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Aqui colocou a expressão dele, que folhei na galinha. Depois nós vamos entender o porquê. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeiro anjo, primeira mensagem. Segue-se então o segundo anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Pergunto para vocês, irmão, qual a diferença do segundo para o primeiro? Perceba que o primeiro anjo, ele dá a mensagem em grande voz, mas o segundo simplesmente ele diz: caiu Babilônia. Segue-se esse o terceiro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na sua fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Nós estamos pregando essas 3 mensagens. Mas a primeira está em grande voz, a segunda dá a entender que nós estamos pregando sim, mas de uma forma tímida, uma forma hesitante, né? Parece que estamos pregando essa mensagem falando entre os dentes. A terceira mensagem também nós estamos pregando em grande voz. Percebo que o primeiro anjo diz: temei a Deus da glória, chegada a hora do seu juízo. Nós pregamos uma mensagem de intensidade. Nós pregamos o juízo de Deus a partir do ano de 1844. E isso todo mundo sabe, a gente prega isso. Nós pregamos, né, nós somos criacionistas, nós pregamos o Deus Criador, nós pregamos o Deus do Gênesis, que criou toda a terra em uma semana. Então essa mensagem está dada em grande voz. Todo mundo nos conhece por essa mensagem, porque ela está sendo dada em grande voz. Pelo contrário, a segunda, caiu Babilônia. A mensagem que nós estamos dando de uma forma, como eu falei, tímida e hesitante, né? E talvez nós não estamos nos fazendo entender ao dar essa mensagem.
Já a terceira, certo, terceiro ano, olha, em grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem recebe a marca. Quem é que recebe a marca da besta? É aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Porque aqueles que guardam, nós que estamos dando essa mensagem, nós recebemos o selo de Deus. Porque nós observamos a lei, nós acreditamos no Deus vivo, ressurreto, nós acreditamos no Criador. Agora, aqueles que não acreditam, que jogam a verdade de Deus por terra, aqueles que não observam, que não fazem questão de observar os mandamentos, que acham que tudo isso não tem mais validade, a palavra está dizendo que no tempo do fim são esses que aceitam a marca da besta. Porque o dragão persegue o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos. O dragão não está perseguindo aqueles que não guardam, não. A palavra está bem clara. Está na minha Bíblia e tenho certeza que está na Bíblia de todos vocês. Eu não estou inventando nada. É a Bíblia quem diz. Então o dragão persegue aqueles que guardam o mandamento. Porque aqueles que não guardam estão aceitando a marca da besta. Ou aceitarão. Entende? E o que diz, então, a mensagem do quarto anjo? Qual é o conceito? O que o quarto anjo diz? Qual é a mensagem do quarto anjo? O que o quarto anjo está dizendo? Caiu a grande Babilônia. Mas não é a mesma mensagem do segundo? Qual a necessidade desse quarto anjo, então? Se é a mesma mensagem? A diferença está aqui, porque dentro desse contexto, o quarto anjo proclama essa mensagem com poderosa voz. Aqui eu vou ter um adjetivo grego, esquira, que qualifica a voz, poder, né? Esquira, qualificando essa voz. E poderosa voz é muito mais do que grande voz. Esse adjetivo encontrado aí, esquirofonê, ele qualifica o anjo que aparece em Apocalipse 10. Qual o anjo que aparece em Apocalipse 10, revestido de todo poder, que tem autoridade sobre todo mundo? É o próprio Jesus Cristo. Então, esquirofonê qualifica esse anjo poderoso que é Jesus. E também qualifica esse anjo que aparece aqui em Apocalipse 18, o quarto anjo. Por que é assim? Porque nós estamos falando dentro do contexto do derramamento do Espírito Santo. Nós não estamos falando simplesmente de pessoas, nós estamos falando de pessoas no povo de Deus, né? Agora cheios do Espírito Santo. Então esse anjo é poderoso e exclama com grande voz e ilumina toda a terra, porque agora nós fazemos parte desse povo, né? Se Deus quiser, até o tempo do fim, nós estaremos, né, de pé e não vamos ratear a nossa missão, né? Chegaremos, né, no tempo aprazado por Deus, quando o derramamento do Espírito Santo acontecer, é esse povo que vai receber. Então quem recebe o Espírito Santo de Deus? Em cima de quem o Espírito Santo de Deus será derramado no tempo do fim? Em cima do povo que está proclamando essas três mensagens. Se você deseja, no tempo do fim, no tempo determinado por Deus, no tempo aprazado por Deus, também receber o Espírito Santo do Senhor, é necessário. Se você não está pregando essas mensagens, se você ainda não está pregando o Evangelho eterno, se você não prega o Cristo ressurreto, se você não prega o Reino da Glória que está por vir, se você não prega o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus, se você ainda não está levando essa mensagem, você corre o risco, meu irmão, de no momento do derramamento do Espírito Santo, você ficar de fora desse grupo, porque o quarto anjo é esse anjo, ele dá poder a esse povo que vem proclamando essas três mensagens. Porque em virtude dessa proclamação, o inimigo que está à solta, ele não está com os braços cruzados, ele está perseguindo, ele vai usar um instrumento nesse tempo do fim, muito importante, nós sabemos disso, né? Falado ali em Apocalipse 13, ele vai usar aqui a imagem da besta. E esse poder político e econômico vai fazer com que aqueles que têm um selo de Deus não possam comprar nem vender. É mais um período de perseguição que está para começar. Mas em relação a isso, Deus já providenciou o quarto anjo.
que vai ser o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Mas o povo de Deus que prega as 3 mensagens. Não o povo de Deus que acha que é o povo de Deus, que está dentro da igreja, mas que não proclama mensagem nenhuma. Que perde todas as oportunidades que aparecem para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de quem proclama a mensagem. Nós estamos falando do povo fiel, verdadeiro. Nós estamos falando dos remanescentes. O fato de eu estar aqui dentro da igreja não significa que eu seja um. Se eu não guardar os mandamentos do Senhor e se eu não pregar essa palavra, isso não me caracteriza como um remanescente. Talvez eu seja um simpatizante, no máximo. Para você que entrar como povo de Deus e querer o Espírito Santo ser derramado sobre mim, que eu seja, empoderado pelo poder do Espírito Santo, que eu seja um agente de Deus para iluminar a terra com sua mensagem, falando a verdade de Deus, desmascarando a Babilônia, é necessário que eu pregue o Evangelho. Porque é para quem prega o Evangelho que o Espírito será derramado. Lembra lá no dia de Pentecostes, o povo reunido numa casa, os apóstolos, cerca de mais de 100 e poucas pessoas, um total de 120 pessoas, quando o Espírito Santo foi derramado naquele dia, o que aconteceu? Saíram para pregar a palavra de Deus. Pedro, em uma única pregação, foi convertido mais de 3.000 pessoas, um único homem. Então imagine agora no tempo do fim, o povo de Deus, milhões de pessoas, homens e mulheres, revestidos desse poder, pregando esse evangelho para o mundo. Em poucos dias, milhões se converterão. Eu não consigo fazer o cálculo, se duraria semana, 15 dias. E essa palavra, então, seria proclamada nos 4 cantos da terra. A partir da proclamação desse evangelho, é que então sucede, acontecerá, chegará ao fim. Em Gênesis, o início se deu pela palavra do Senhor. No final, no Apocalipse, também se dá pela pregação da palavra do Senhor. Não tem terremoto, não tem asteroide, não tem guerra. O que determina o fim dessa terra é o fim da pregação dessa mensagem. Então, quando a gente tiver pessoas que não ouvirem sobre esse Cristo, o fim não chegará. O que Deus convida a todos nós é que a gente faça parte desse povo, que a gente estude mais, que a gente ore mais, que a gente mantenha comunhão com Deus, para que a gente possa, no tempo do fim, no tempo determinado por Deus, também ser abençoado com o derramamento do Espírito Santo de Deus. A serva do Senhor, o Espírito de Profecia diz, História da Redenção 399, os visitantes, às vezes, que não é acostumado no termo, Espírito de Profecia é um termo que nós, adventistas, damos ao ministério profético de Ellen G. White. É simplesmente uma forma de nós identificarmos o ministério. Então nós chamamos de Espírito de Profecia, identificando o ministério profético da serva do Senhor. Em História da Redenção, capítulo, na página 399, ela diz: a obra desse anjo vem unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta um volume de alto clamor. Percebo que ela usa a expressão aqui, o quarto anjo se une à obra do terceiro anjo, mas isso aqui é simplesmente uma expressão que ela usa na sua literatura e se consolidou, mas quando ela usa essa expressão, ela não está falando do terceiro anjo em si, ela está falando das 3 mensagens angélicas. Então toda vez que nós lemos um livro de Ellen White, e você pegar uma citação que ela esteja falando do terceiro anjo, ela está se referindo às 3 mensagens angélicas. Ela diz mais, em Grande Conflito, página 611. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com sua glória. Prendisse com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. É o que eu acabei de falar. Imagine, se o 4º anjo marca o derramamento do Espírito Santo de Deus na terra, é claro que essa obra vai ser de extraordinário poder de extensão mundial. Porque nós vamos estar movidos pelo poder do Espírito Santo. E é através do poder do Espírito Santo que as pessoas se converterão. Porque não sou eu nem você que convence ninguém. É simplesmente o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, né? Assim será proclamada as 3 mensagens. O
pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados das leis religiosas pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Olha que detalhe interessante que a serva do Senhor apresenta aqui. Os terríveis resultados das leis religiosas pela autoridade civil. O que nós vemos lá em Apocalipse 13, nós vemos uma besta que sai do mar, uma besta que sai da terra. A besta que sai do mar nós sabemos que é uma autoridade religiosa. E agora a besta que sai da terra é uma autoridade política e econômica, que nós também identificamos como sendo os Estados Unidos da América. Então agora esse poder, o Estado se unindo à igreja, se unindo a esse poder religioso, faz com que as leis dessa religião opressora do povo de Deus tenham que ser cumpridas. Então o que nós estamos falando? Olha, os terríveis resultados das leis religiosas pela autoridade civil. Lembra do decreto dominical, decreto de morte? Não se pode comprar nem vender quem tiver a marca da besta. Só que no tempo do fim, quando esse anjo anunciar essas verdades, desmascarar a Babilônia, as pessoas vão entender, as pessoas vão se convencer, elas vão se converter, porque elas vão entender que tudo que nós estamos falando desde há muito tempo é verdade. Haverá um decreto, haverá perseguição, haverá martírio. E quando isso acontecer, unidos, nós unidos do poder do Espírito Santo, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, quando pregarmos essa mensagem, na hora 1/10, muitos se converterão nesse tempo. E veja que é muito delicado o assunto, porque ele está intimamente ligado com o momento do fechamento da porta da graça. Quantas vezes nós nos perguntamos, e a porta da graça, quando que fecha? É um fato que também está ligado à volta do Senhor. Como nós também não sabemos quando Jesus volta, nós também não sabemos quando essa porta se fecha. Mas nós temos detalhes. A Bíblia nos oferece alguns pontos que nos possibilitam entender a proximidade da volta do Senhor. E entendemos que está próximo. Assim como entendemos também, segundo essa palavra, o momento do fechamento da porta da graça. Então a gente sabe que vai ter perseguição, vai ter um momento onde esse poder da marca da besta se encontra aqui em Apocalipse 15:17, daqueles que não guardam os mandamentos receberem a marca da besta, até que nesse momento aqui ainda, o povo vai ter a palavra disso, mas não vai ter oportunidade, porque o quarto anjo surge a partir desse contexto. Agora, qual é o linear, qual é a linha que separa isso aí e o fechamento da porta da graça? É muito difícil falar. Porque quando o quarto anjo começar a pregar essa mensagem, esse quarto anjo, como voltando ao assunto, é o mesmo povo que prega as mesmas mensagens, agora revestida, batida do Espírito Santo. Então, quando esse anjo pregar a mensagem, quando o povo de Deus estiver pregando essa mensagem, nós temos que entender que quando ela for pregada, então virá o fim. Então, a partir do momento que ela for pregada por total sobre a terra, encerra-se o período de graça. Então, o período, a hora que o ser humano tomar uma decisão é agora. Nós temos aí que pregar essa mensagem, independente do tempo que a gente esteja vivendo. A igreja, a gente percebe que no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, ela vem seguida de perseguições, o inimigo tentando de qualquer forma derrubar a lei de Deus, perseguir os santos do Senhor, mas Deus sempre vem protegendo, Deus sempre vem preparando. Deus vem desenvolvendo a sua igreja para chegar num ponto, num momento, no tempo do fim, que esse povo, no decorrer da história, se desenvolveu ao ponto de receber o batismo do Espírito Santo, dentro desse contexto, do derramamento do Espírito Santo. Entende? Então, para que a gente receba o Espírito Santo de Deus, a gente tem que continuar a nossa sequência, a gente tem que continuar pregando essa mensagem. Quando que virá o fim? Não se sabe. Talvez estejam aqui pregando hoje, muitos estão aqui e a gente continua pregando essa mensagem, e nós, de repente, a gente não pode ver Jesus voltar. Mas não é essa
essa ideia, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, existe um problema ao pregar essa mensagem dentro desse contexto aí do quarto ano, porque nós estamos falando de Babilônia. Babilônia, nós sabemos que essa confusão religiosa que assola toda a terra. E hoje o que tem se pregado muito, falado sobre discurso de ódio, né? Liberalismo, querendo desfazer as distinções entre o bem e o mal. Não se pode mais chamar o pecado de pecado. Está muito difícil. Você vai falar de Deus, as pessoas rejeitam, né? Como eu falei, existe agora essa questão da discriminação religiosa. Agora existem religiões satanistas. Eu vendo reportagens aí, estão querendo chegar ao ponto que, se pegarmos nós dentro da igreja falando mal daqueles a quem eles adoram, que é Satanás, eles estão querendo processar, porque é uma religião. Então você está se tornando difícil pregar essa mensagem, dizer, né, sobre as falsas doutrinas de Babilônia. Haverá perseguição, a palavra é clara, mas Deus também diz que Ele está no controle de tudo. E qual é a nossa missão? É pregar essas mensagens e deixar os resultados na mão do Senhor. Eu quero encerrar fazendo um comentário a respeito da mensagem, né? Imagine um homem, um senhor já de uma certa idade, ele plantando uma árvore. Só que essa árvore demora 25 a 30 anos para crescer, né? Até que ela cresça e que ele possa desfrutar da sua sombra ou comer o seu fruto. Muito provavelmente ele já vai ter deixado essa terra. Uma tamareira, por exemplo, muito provavelmente qualquer um de nós hoje plantássemos uma tamareira, nós não comeríamos o seu fruto e nem nos refrescaríamos na sua sombra, porque ela demora de 70 a 100 anos para se desenvolver por completo e para começar a dar fruto. Assim a palavra de Deus também. Muitas vezes nós temos que pregar essa palavra independentemente dos frutos que você queira colher assim de momento. Não adianta você querer pregar essa palavra e querer colher assim de imediato, porque não é assim que funciona. Existe um tempo determinado para Deus para todas as coisas, né? O Evangelho, só quando ele for pregado por todo mundo, é que então virá ao fim. Eu gosto muito de um texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei o correr, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu pergunto para vocês: vocês estão amando a vinda do Senhor? Vocês estão engajados na obra de Deus? Será que nós estamos pregando essa mensagem da forma como ela tem que ser pregada? Será que nós não estamos nos escondendo? Será que nós não estamos pregando essa mensagem timidamente? Será que estamos perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus com as pessoas? Nós temos que amar a vinda de Jesus, porque quando nós amamos a vinda de Jesus, verdadeiramente nós pregamos esse Evangelho, porque Jesus só pode voltar se essa palavra for proclamada para toda a terra. Se eu não pregar, se todos não souberem de Jesus, não souberem do reino da glória que está por vir, ele não volta. É claro, eu não estou querendo dizer que você não vai ser responsável pela volta do Senhor de forma nenhuma. Você pode ter certeza, independente do seu querer ou não, Jesus vai voltar. O que pode acontecer é o seguinte: eu posso ficar de fora, e eu não quero ficar de fora. Ele me promete o céu, a nova terra, promete vida eterna, promete felicidade, e isso tudo eternamente. Vivermos juntos como uma grande família, promessa de Deus. Agora, ficar de fora, chegar na porta do céu e não poder entrar. Então Deus tem uma missão, e dentro dessa missão de Deus tem um convite a nós como pessoas, de proclamar esse Evangelho.
Vamos falar mais dessa mensagem. Vamos proclamar o Evangelho eterno. Não vamos dar essa mensagem de maneira tímida. Vamos assumir nossa responsabilidade. Saiba que os resultados estão na mão do Senhor. Ele só te pede para que você confie e que você pregue essa mensagem. O convite que eu tenho para você essa manhã. Vamos pregar essa mensagem. Não perca as oportunidades. É muito egoísmo eu receber essa mensagem, ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e eu não compartilhar dessa misericórdia. Eu não acredito que alguém egoísta possa entrar na vida de Deus. A mesma graça que me alcançou é que eu desejo que alcance todos que estão fora. O reino de Deus é para todos. Não é só para mim, não é só para minha família, não é só para a gente. Se fosse assim, não precisava ser pregado esse Evangelho. Então Deus tem um povo lá fora. O que a gente precisa fazer é alcançar esse povo. Como que a gente alcança? Pregando o Evangelho. Deus abençoe todos vocês. Vamos ouvir o louvor final. Depois vamos orar. Nós estaremos encerrando o nosso culto, pedindo para que Jesus esteja em nossos corações e nos ajude a pregar esse Evangelho, enquanto Ele não volta. Volta para mim. O som do som, né? As pessoas para nos colocarmos de pé. Eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus tocar o seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi. Ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Eu tenho certeza que você não quer ir sozinho. Você quer levar as pessoas que você ama, você quer levar os seus amigos. E é preciso a gente pregar para eles também. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui.
curvar nossas frontes? Vamos curvar nossas frontes, falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de escutarmos a tua santa palavra. Essa palavra poderosa, a mensagem profética, que ela cative, Senhor, nossos corações, que ela produza frutos, que a gente possa semear essa mesma mensagem para o mundo. Porque nós sonhamos, Senhor, com a conversão das pessoas. Nós sonhamos com um dia da sua volta, meu Pai. Nós sonhamos com um dia em que todos nós, uma vez por todas, estejamos juntos, reunidos em teus braços, para que nunca mais a gente saia da sua presença, meu Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe cada alma, cada vida aqui presente. Que o Senhor possa orientar, que o Senhor possa conduzir, fortificar, Senhor, dar discernimento de todas as coisas, que o teu povo possa andar no teu caminho conforme a tua vontade, meu Pai. Não deixe que a gente tropece, não deixe que a gente se desvie, mas que a gente permaneça sempre nos teus caminhos, para que um dia a gente alcance o reino de Deus e junto com Jesus permanecer para todos sempre. É o que eu te peço, eu agradeço, em nome santo de Jesus. Amém.